Seja bem-vindo. É um privilégio estarmos aqui falando dos assuntos do reino e aprendermos mais da palavra do Senhor. É muito representativo para mim hoje. Eu vou receber meu pai mais uma vez e é um privilégio. E nesse mês de agosto nós falaremos, nos encontros que nós teremos, sobre paternidade. Aproveitando o Dia dos Pais, que é daqui a uns dias, nós já falaremos sobre paternidade. Vamos aprender mais sobre isso. Eu vou aprender e nós aprenderemos mais sobre isso. E eu pedi para o pai trazer um texto. Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Suas mãos. Assunto muito relevante, então aproveita esse instante para compartilhar esse vídeo com homens de valor, com outros casais, com outras pessoas, para que todos sejamos edificados e aprendamos. Se inscreva no nosso canal, porque nós temos nos dedicado a trazer novos conteúdos, novos convidados, novos temas para a edificação do corpo de Cristo, naquilo que o Senhor tem nos motivado o coração. E é um privilégio para mim ser unicamente instrumento, o canal para que isso chegue à sua vida, à sua casa, à sua família. E vamos lá. Pai, Tiago, obrigado de novo por senhor estar aqui, referência para mim, e dar a saudação inicial para os nossos amigos, para começarmos o nosso bate-papo aqui. boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. É uma satisfação estar aqui participando desse bate-papo com o Tiago, meu filho, meu primogênito, motivo da minha paixão, fortes emoções. E nesse período que nós vamos estar aqui conversando, eu me proponho a ser instrumento de Deus para falar aquilo que é concernente à vontade dele, para a minha vida e para a vida de todos vocês que estão nos assistindo. Espero sempre ser usado pelo Espírito Santo de Deus para que eu possa ser instrumento nas mãos dele, a falar aos ouvidos e ao coração de todos vocês. É uma alegria, Tiago, estar aqui e poder participar desse bate-papo. Amém. Paternidade. Amém. Assunto muito bom e relevante para os nossos dias, para as nossas vidas e para todo homem. Amém. Pai, atributo natural de Deus, Pai. Ele é Pai. Ele é Criador, Ele é Senhor, e nós vamos conversar sobre esse atributo de ser Pai. E é o reflexo do que nele nós temos a orientação de como ser. Mas, como Deus é Pai? A expressão Pai, ela tem origem no próprio Deus, Tiago. Quando ele vai se revelando ao homem e ele transmite essa ideia de paternidade, de pai, para que o homem possa compreender o papel dele na vida do homem. Uhum. A paternidade é o cuidado, é o criador, é aquele que é a origem da vida, é aquele que sustenta, orienta, encaminha, provê e, acima de tudo, ama aos que aceitam o seu amor, ama incondicionalmente. Esse Pai celestial que quer se fazer presente, é uma forma carinhosa, cuidadosa de se fazer presente na nossa vida. Amém. A gente vê o cuidado de Deus desde a criação, quando a gente lê a criação do mundo e vê tudo que Deus fez. Quando você presta atenção lá em Gênesis
quando fala sobre as pedras preciosas, sobre a riqueza daquele lugar, sobre a beleza daquele lugar. Eu não imagino, por exemplo, como dizia o pastor Mauro Clementino, eu não imagino Jesus chupando manga, não imagino Deus chupando manga, mas o amor dele é tão grande que promoveu algo de tamanha sutileza, né? Mas hoje, nos nossos dias, esse tema é muito necessário entendermos isso da parte de Deus, mas é muito difícil, na verdade, nós encontrarmos esses respaldos todos. Como é que a gente pode entender essa paternidade desde o início? Tiago e todos que estão nos ouvindo, nós estamos caminhando. Eu creio que sempre foi assim o entendimento do homem com relação às coisas, aos valores divinos. E como que eu posso entender isso? Primeiro vem a fé. É a fé que vem preencher esse vazio na nossa alma, no nosso espírito, de ter alguém que cuida de nós. Tanto é que esse Pai, ele se chama Deus Emanuel, Deus conosco, sempre, em todos os momentos. A presença desse Deus, que nós podemos entender, ela passa pelo filtro da nossa vontade. Ele se revela de forma majestosa, gloriosa, maravilhosa, surpreendente. E nós, na nossa humanidade, muitas vezes, por faltar a fé e a compreensão, a aceitação, nós não vemos. Mas ele se apresenta para cuidar, para zelar, para preencher um vazio no nosso espírito, da presença divina. Da presença divina que tem o cuidado relevante na nossa fé, na nossa caminhada, na nossa direção. E uma necessidade muito grande que o homem tem de aceitar essa paternidade, de crer nessa paternidade e de viver essa paternidade. Na dimensão espiritual, é preciso desenvolver a fé desde muito tempo, desde criança. Crer nesse Deus provedor, crer nesse Deus que ama incondicionalmente, crer que Ele pode suprir todas as necessidades. Esses dias eu tive uma experiência com a Giovana, minha neta, minha princesa, e peguei o carro, fui pegar ela em casa, que a Aline e o Jorge tinham saído, e eu fiquei na responsabilidade gloriosa. E aí eu estava indo com ela no carro. Tudo bem, vovô? Tudo bem? Ela, tudo bem, vovô. E ela se dirigiu para mim da seguinte forma: ô, vovô, Jeová, ele nos atende em tudo que a gente pede? E eu, mediante a palavra, tive que confirmar que sim. Segundo a vontade dele. Mas olha só, desde o início ela falou assim: se eu quiser ter um irmãozinho, Jeová me ouve se eu pedir? Eu tive que falar que sim. Porque claro, é a fé. Claro. Né? É a fé. E ela, na sua infantilidade, mas na sua fé, sim, ela falou assim: então, vovô, como que eu faço para que Jeová me atenda? Eu falei: você tem que orar, nós temos que pedir. Lembrando sempre que Jesus Cristo ensinou que seja feita a sua vontade. A vontade nossa ele deve saber, na sua de você ter um maninho. Aí ela falou assim: então vamos pedir, né, vovô? Vamos pedir sim. Eu estou achando que é um pedido a posteriori. Futuro, não. Ela disse assim: então vamos orar agora. E eu dirigindo, né? Sim, para o carro. Para o carro. Vamos orar, vovô. E aí, parei o carro e aí ela fez a oraçãozinha dela, né? Amém. E falou assim: faz a sua, vovô. E naquela hora nós pedimos. Uma criança desafia a nossa fé. Não, desafia a nossa fé. E a gente nós vemos a nossa incredulidade, como que nós estamos tão rasos
no quesito fé e de confiar que o nosso Pai Celestial é aquele que faz da estéril mãe de filhos. Amém. Aquele que pela palavra criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Aquele que supre todas as nossas necessidades. Então, a criança, ela nos ensina a ter uma fé genuína. Essa pureza, como Exatamente. Jesus fala, né? Simplicidade. Deixa vir as minhas crianças. Exatamente. Então, precisa aprender. E aí, parou o carro, orou Parei com o ela? carro, fiz a oração com ela, e eu abri o olho assim, dei uma olhadinha para ela, né? E ela tá fervorosa. Tá fervorosa aqui, com o olhinho fechado. Amém. Amém. Eu não sei se eu fiquei mais grato a Deus pelo papel dela, pela pureza dela e por ver que ela está sendo direcionada a esse Deus Pai, né, que ele não respondeu ainda, mas com certeza ele tem o prazer em dar a resposta a ela no tempo certo. Amém. O porquê sim ou porquê não, ainda não veio o netinho, né? Porque ela quer um menino, ela quer um irmãozinho. Um irmão, homem. Homem. Mas essa confiança que nós devemos ter na paternidade, na questão pai, supre todas as coisas. E se nós olharmos para a palavra, em todo o contexto, Deus ele vem mostrando como é. Então, quando ele olha para a humanidade e vê tudo, e o texto fala como se era mal aos olhos do Senhor, mal continuamente com Noé, ele provê a solução. Encontrou uma família, ele orientou essa família, ele cuidou dessa família. Exatamente. O que nós vemos na Bíblia, e tem uma coisa na Bíblia que você pode procurar. A Bíblia inteira é sobre Cristo. É a intenção de Deus Pai, é a remissão. A intenção maior, né? A remissão dos pecados do povo para a salvação de todo que crê. Exatamente, Thiago. O olhar de Deus para o homem é sempre o olhar paternal, né? Ele olha para o homem e olha para a principal necessidade do homem, é espiritual. É a paz, é a realização, é o objetivo que esse homem foi criado, e ele se revela a esse homem de forma simplesmente maravilhosa. Por quê? Porque quando ele fala através dos seus servos, os profetas, né, ele fala através de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós não temos a mínima ideia. Eu tenho experiência, por exemplo, a Heloísa passou no vestibular e tinha que alugar a kitnet, o apartamento, para ela morar lá perto, né? E nós não tínhamos condições nenhuma, e nem sabíamos para onde. E ela e a Margarete, aquele sonho, planejando, comprando isso, arrumando enxoval e tal. E eu só olhando, assistindo o desenrolar da história e sendo eu participante da história, né? Então, como que Deus é? Peguei e vim para Campo Grande. E falei para ele: o Senhor está no controle de tudo. E procuro e olho, e nenhum lugar que eu olhava era da minha... confirmava no meu coração que ali era o lugar de colocar a Heloísa. Até que no penúltimo eu parei, mas bem feio o lugarzinho, mas bem feio mesmo. Eu falei: Senhor Deus, me perdoa. Perdoa a exigência desse teu filho. Me perdoa, mas aqui não é lugar para mim pôr minha filha. Olha, ainda mostrei minhas razões. Sim. E ele falou: liga. Só falava assim aquela palavra no meu coração. Eu falei: mas o senhor sabe que a coisa não é do meu agrado? Como que eu vou ligar? Eu não vou perder meu tempo. Ele falou: liga. Sim, confirmando, liga aí. A Margarete ligou, passei o número para a Margarete, ela ligou. E não era naquele local.
Nós não sabemos nada. Nada. E eu fui então no endereço marcado, e quando eu cheguei lá que olhei, ele falou para mim: aqui. Não tive dúvida nenhuma. A segurança, a tranquilidade, o conforto. Sim. Perto da faculdade. Então, Deus, ele é sabedor de tudo. Nós é que a palavra passa pelo filtro da nossa humanidade, do agir de Deus. E nós queremos moldar e dizer a Deus como ele deve agir. Não, ele sabe como agir, ele tem o jeito de agir, né? Tem um... Eu não vou lembrar agora qual que é o rei que ele recebe cartas, ele é afrontado e ele chega diante... Josafá? E ele chega diante de Deus, ele expõe as cartas, e ele no altar, se lamenta, e ele chora, e ele ora, e ele clama. Deus, é o teu povo. Então, outro dia eu vi um testemunho de um pai falando assim: o filho é do Senhor, eu sou só o arco, a flecha é tua. Ele quer. Não é para mim, é para ele. Eu preciso do Senhor, preciso de solução para isso. É difícil entender essa... Eu acho que a principal dificuldade de entender Deus como pai é quem não tem pai. Agora, o senhor tem 30 anos de ministério, pelo menos, ao longo da jornada, diversas experiências nesse sentido. Encontrei mesmo, Tiago, pessoas completamente carentes e deficientes da paternidade terrena e, consequentemente, a paternidade divina numa extensão mais grave ainda, a ausência total de Deus. E pela dor sofrida, pelos embates da vida, a incredulidade cresce. Então ele não tem um referencial, tem só o vazio na alma, o desejo na mente de ter a figura do pai. Então, para levar essa pessoa a crer, você mesmo fica muito bravo comigo, que eu chamo a pessoa de filho. Sempre. Eu dizia assim, se o cara não tem pai, a culpa não é minha. A culpa é dele. Eu não tenho nada com isso. Oh, Deus. Então, quando Deus me mostrando a dificuldade daquela pessoa, daquele jovem, daquela mulher, eu chamo de filho. Quando eu chamo de filho, há um impacto na mente. Tinha marmanjo que, quando eu chamava de filho, começava a chorar. Sim. Começava a chorar. O impacto era tão forte que ele começava a chorar. Sim. Então, rebelde. A carência, né? A carência. O vazio. E um dia você disse para mim assim: pai, por que comigo o senhor é duro e com esses meninos aí o senhor é brando? Eu falei: porque você tem pai. Você aguenta. Você aguenta. Você foi criado de uma forma que tem pai que preenche a sua vida, e que você, no meu ponto de vista, né, que eu falava para o Tiago, você é homem. Você é homem, você é macho. Você tem seu pai aqui para te ajudar e tudo. Ele não tem. Então, Tiago, é muito difícil. E como líder, né, aqui já vai um conselho para os pastores. Muitas vezes nós não percebemos esse vazio que tem na vida da pessoa. E a pessoa vem para a igreja, vem para Jesus, ou numa intenção maior, e ele não sabe, é que Deus venha preencher os vazios da vida dele, mas ele não sabe o caminho, ele não entende a linguagem. Ele nem sabe o que está faltando. Não, nem sabe o que está faltando. Então aí cabe à igreja, o pastor, né, os homens da igreja, fazerem essa leitura como servos do Senhor, de serem mensageiros do Senhor para preencherem na vida do ser humano, do irmão que está ali, do homem que está se aproximando ali, esse vazio, de ser esse elo. Essa mensagem está implícita no ID de Jesus. Sim, estava lembrando disso agora. O ID de Jesus, ele é tudo isso. Por exemplo, a sua mãe tinha uma pessoa que ela faltava a figura do pai e da mãe. E aí ela teve que cozinhar,
teve que ir na casa dessa mulher, ajudar ela na cozinha, Ensinar ela a ser mulher. ensinar ela a ser mulher e preencher na vida dela esse vazio. É. Tanto é que hoje ela olha para Margarete assim, ela chora. Ela chora porque ela sente a emoção daquilo que ela não teve. Sim. Né? Então é muito profundo isso. Eu me lembro de diversas situações do senhor ter diversas pessoas em volta. 95% sem pai, 4% com pai ausente ou longe do evangelho, e 1% tinha um pai na igreja que às vezes pisava na bola. Desses 100% de gente que caminhou com o Senhor, eu lembro de várias pessoas desse jeito. A ausência da paternidade terrena, percebo que nos afasta do Deus Pai. A gente enxerga esse Deus diferente. Ele é rei, ele é senhor, ele é juiz, mas o amor do Pai, o cuidado, o zelo, a proteção, eu peço ao Deus, Senhor Deus, me ajuda nisso. Eu peço como peço ao Senhor, mas é diferente da petição de um pai, de um filho para um pai. Exatamente, é um vazio, né? É um vazio nesse relacionamento. Eu gosto de pensar sempre da seguinte forma, que ainda não alcançamos uma plenitude de relacionamento. Sim. Porque muitas vezes se faz a ideia de um pai que é carrancudo, um pai que está procurando um defeito no filho para corrigir, para fazer aquela correção, para chamar a atenção e vamos dizer assim, fantasiamos a figura desse rei, desse ser soberano, como ele é, mas nunca como um pai amoroso. Um pai amoroso que quer ouvir o lamento do seu filho. Sim. Que quer ouvir o que há no coração do filho. E esse homem, ele tem que ser ensinado a isso. Ele tem que ser orientado a isso. Aí entra o papel do discipulador, entra o papel da igreja, entra o papel dos verdadeiros servos de Deus. Sim. Por exemplo, Paulo chama Timóteo de meu filho. Sim. Então ele usa a paternidade. E quem era o pai de Timóteo? Era presente? Não. Né? Então ele chama de meu filho. Nem é citado, né? Então. Fala da mãe e da avó e não fala do pai. Porque Paulo sabia dessa lacuna na vida de Timóteo, tanto é que ele tinha timidez. Sim. Ele tinha uma barreira para se relacionar com as pessoas, com os homens da igreja. E foi necessário que Paulo assim o tratasse nessa mensagem subliminar para que chegasse à mente dele, ao vazio do coração dele, a Paulo figura exerce do pai. cuidado até quando toma um remédio, fala sobre Exatamente. o que ele tinha no estômago, né? Paulo exerce esse nível de paternidade no cuidado mais íntimo, que é da saúde. E você me falando isso aí, eu me lembro de um episódio com o Rodrigo lá em Miranda, né? Eu digo, nós te amamos, hein? Então, o Rodrigo está convidado. Então o Rodrigo, ele passava lá em casa, e lá em casa era frequente os jovens lá em casa, lá em Miranda, né? Na casa pastoral. E ele chegava, e aí, tudo bem, filho? E aí ele, ou uma dor de cabeça, ou um mal-estar, ou isso, ou uma gripe, o que eu fazia? Né? Eu e a Garete. Nós pegava um remédio. E um dia ele pegou e falou assim, o senhor quer suprir todas as minhas necessidades. O senhor sempre tem uma solução. Sim. Né? Assim, eu não sabia com profundidade o exercício dessa paternidade, porque ele tinha o pai, mas o pai era um pai ausente, não preenchia de cuidado. E olha que interessante isso pai. O homem, nós somos criados para resolver. Não é incomum a esposa chegar com um problema que é gigante. E você ouve o problema e fala assim, mas faz isso. Então, tá na nossa natureza
quando Deus cria Adão, Adão coloca nome nas coisas e usa tudo aqui, só não come aquilo lá. Tem uma ordem direta, tem um trabalho, mas tem da nossa natureza humana, de homem mesmo, não só da nossa humanidade, mas de ser homem, que é a solução de problema. Pastorear tem muito disso aí. Eu lembro de outras situações que homens casados chegou sem pai, sem referência, casamento por um fio, e teve situações de ir para dentro de casa. Exatamente. Você sabe de que eu estou falando? Sei. Porque eu era adolescente, eu lembro desse fato. Mas ensinando através da palavra, assim como Deus é intencional em tudo para promover que haja salvação, nossas atitudes no reino devem ser também intencionais. Quando Deus ele usa a palavra pai e transfere para nós e nos trata como filhos, e a forma como ele nos trata é exatamente para nos direcionar a termos o comportamento dele, né? Aqui, como servos dele no exercício do nosso ministério. Aí o que acontece? O pai que protege, o pai que alimenta, o pai que cuida, o pai que perdoa, o pai que está junto nas alegrias, nos momentos de fraqueza. E o pai é aquela pessoa, acho que você sabe muito bem o que é isso, como eu sei o que é isso. Sim. Né? Então, mas nós sabemos, eu sei porque eu tive o senhor como pai, é referência para mim, e o seu pai foi referência para o senhor. Mas hoje, a geração de hoje, na verdade, na minha interpretação, e pode me corrigir se eu estiver errado, a geração de Woodstock, sabe, aquela geração sexo, drogas e rock and roll, tudo é livre, tudo é permitido, não deu certo, separa, anos 60, anos 70, esses filhos dessa geração são as pessoas de 35, 40, 45 anos de agora, que cresceram sem a figura do pai em casa, que cresceu num lar desestruturado, que não sabe quem é o pai. Exatamente. Ou que tem o pai ausente. Por exemplo, Deus me deu o privilégio de tratar de um casal, e na igreja estavam em crise conjugal, nenhuma novidade. Normal. Um dia eu cheguei para ele e falei para ele assim: você vai fazer um favor para mim. Depois nós vamos conversar. Ele falou: qual é, pastor? Marca a data de hoje. 4 domingos eu não quero ver tua cara aqui na igreja. Ele falou: como assim não quero ver tua cara? Não quero ver a cara da sua esposa e nem dos seus 2 filhos. Eu quero que nesses 4 finais de semana você se dedique à sua esposa e aos seus filhos. Você saia, você vai, passeie, mas você vai cumprir a meta. Não vai ficar em casa dormindo, assistindo televisão. Não, você vai se dedicar à sua família. Porque ele não teve isso na infância. Sim. Eu sabia que ele não tinha tido e havia esse vazio. E eu, então, disse a ele: você vai, conversa com a sua esposa, ame-a, e passeie. E citei para ele o meu exemplo como pai. Pegava vocês um dia da semana, num mês, e fechava tudo e saía para andar, ia para os riachos, tomar banho, levava um pão com salame para comer com suco, e ficava lá, passava período do dia lá na beira do riacho, você tomando banho, a Aline, e junto com a Garete, a gente ali. E esse era o valor. Lá em Coxinha, antes de vir para o ministério, mas já tomava conta de igreja, a gente tirava o dia da semana e ia lá para a fazenda do tio Rubens, e lá a gente andava
nos campos, ia nos riachos e passava Cataguavira, Piqui, andava pelo mato, aquela companhia. Então, aí esse irmão foi. Passou 4 dias, aí os irmãos da igreja, pastor, fulano de tal, sumiu da igreja. Falei, ele está de férias. Mas eu vi ele na cidade, ele está de férias. Quando foi vencer o prazo, só do semblante da esposa chegar na IBD, cara, foi algo maravilhoso. Algo maravilhoso. O sorriso dele, o sorriso dela, as crianças. Entendeu? Então, se faz necessário, os pais que não tiveram essa orientação, essa comunhão, que não tiveram essa presença do pai carnal, né, estar presente e orientando, cuidando, e que isso está cada dia mais extinto devido à pós-modernidade que nós estamos vivendo, ao ativismo que a sociedade vive. Sim. Então as crianças estão sendo criadas com esse vazio, com os pais dentro de casa. A tela do celular que educa. Exatamente. Eu ouvi esses dias sobre ser pai. Não é dar presente, é ser presente. Exatamente. O presente que você dá, ele pode até marcar. E eu lembro de presentes que eu ganhei e me marcaram. Uhum. Mas as minhas maiores lembranças da infância são desses dias aí. Uhum. Desses dias, de sair pra... Eu nem gosto de pescar. De ter ido pro riacho, pro rio pescar. E eu lembro vivamente na minha memória os dias que a gente foi pescar. Uhum. Que foi pro riacho, que foi tomar banho, que foi brincar. Lembro de a gente brincar de lutinha. Exatamente. Essas coisas assim. Uhum. Então, ser presente é criar memórias. E esse criar memórias que nós precisamos de verdade. São essas atitudes, é nisso que o nosso caráter é forjado, é formado. E a figura do Pai terreno é o reflexo do Pai celestial. Quando você não tem esse Pai terreno, essa lacuna da vida precisa ser preenchida. Uhum. Muita gente preenche esse vazio com bebida, com gandaia, com diversas outras situações, com pornografia, porque o vazio nunca é preenchido. E aí é um poço cada vez mais fundo e não é preenchido. Mas Cristo chega. Exatamente. Porque nós estamos conversando, a maioria das pessoas que nos assistem são cristãos, convertidos, que têm vida de congregacional, de igreja e tal. Mas Jesus Cristo fala, né? Uhum. Eu não venho para o são, eu venho para o doente. Ou seja, todos nós temos as nossas enfermidades. Exato. E estamos no hospital de Cristo recebendo cura. O grande problema que eu vejo muitas vezes é que quando a pessoa se aproxima da igreja, né, se aproxima de Cristo através da igreja, através de um pequeno grupo multiplicador, de uma reunião, de um casamento. Uhum. A pessoa ela não sabe, mas o Espírito Santo de Deus está conduzindo aquela pessoa para ter um encontro com aquele que vem suprir todas as necessidades. E o grande problema é que muitas vezes nós não percebemos que as pessoas vêm para isso. Hoje, graças a Deus, há muitos ministérios se dedicando ao cuidado da família e ao cuidado de mentes, procurando preencher, né, o vazio. A grande questão é assim, é fazer com que a pessoa acorde ou entenda que Cristo quer preencher essa lacuna na vida. Esses dias na escola bíblica dominical, a Aline estava dando aula e uma criança lá, e ela falando sobre felicidade, que
para apresentar quem promove a felicidade. E lá um jovenzinho, um menininho de 5 anos, no celular, ele, de repente, naquele bate-papo, mas só que ele está ouvindo o que a professora está dizendo. Sim. Ele falou assim: eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Então, a criança, ela tem essa necessidade de felicidade, de preencher esse vazio, de ter algo satisfatório na vida, algo que promova a sua formação interior, a sua formação mental, a figura do pai, Sim. a figura da mãe, a figura da família, né? A figura do avô, da avó. Nós temos um grande adversário que é o pecado. E o pecado permeia a nossa vida de uma forma avassaladora. E ele entra sutilmente nessa vida pós-moderna. Ele tem entrado na vida das pessoas de uma forma sorrateira, ambígua, Sim. e que as pessoas não conseguem fazer a leitura. E vai preenchendo a vida de valores que são momentâneos, desastrosos. De valores que não têm valor. Destruidores. E o que acontece? Nossa sociedade e os dias demonstram, as estatísticas demonstram o nível de desvario do ser humano em todos os níveis. Quando a gente sai na noite, eu não esqueço de uma frase dita por uma sobrinha minha lá em Três Lagoas, quando nós fomos visitá-los há mais de 20 anos. E a avenida estava cheia de gente, jovens e tal, aquela som alto. E ela disse assim: tio, aqui é o bobódromo. Ela falou nesse tom pejorativo. Sim. Mas ela, como uma menina que estava sendo criada em princípios cristãos, ela já sabia. Ela tinha Sim. 12 anos, 11 anos na época. Sim. Então, nós temos que estar atentos, Tiago, e todos que estão nos ouvindo, que a grande luta nossa, ela está no sentido espiritual, se materializando de forma terrível. A ausência do pai, a ausência total de limite. De limites. De limite. Uma família que não tem o pai é completamente fadada Ao fracasso. ao fracasso, infelizmente. Outro dia eu ouvi uma ministração sobre o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Que Deus levou o Senhor a instruir esse casal exatamente para cuidar do seu ministério, que é o seu lar, sua família. Exatamente. Eu percebo essa instabilidade das pessoas no mundo mesmo, no nosso dia a dia. O senhor falou sobre felicidade, eu vou fazer um paralelo aqui. Eu estava na escola e eu tive que escrever um trabalho. A professora pediu um trabalho sobre felicidade. O que é felicidade? E numericamente falando, 98% da sala disse que felicidade era um instante. Era um instante. E eu disse: não. Felicidade é o que a gente vive, é a vida é feliz. Os instantes sem felicidade, os instantes de crise, de problema, esses são instantes. Mas eu fui não vou dizer que eu fui o único, mas fui eu quem disse: mas eu venho de um lar estruturado, com conceitos, com padrões, com limites. Eu lembro de diversos nãos que o senhor me deu. E aí a professora parou e ficou olhando e falou assim: como é que é? Aí eu falei: professora, a vida é feliz. A gente passa por tristeza, mas a vida é feliz. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque nós fomos criados para essa plenitude de
de sentimentos, né? De família, nesse contexto de congregação, de igreja. Eu me recordo muito vivo isso, porque na escola eu ficava quieto lá e tal, mas na igreja pegava fogo, a gente corria e brincava, porque o ambiente nosso era esse. Mas fruto desses limites, com 5 anos, 4 para 5 anos, na primeira escola que o senhor me levou, ali no União, no extinto turno intermediário, o pai chegou comigo na escola, no portão, e disse: lá dentro é a professora, ela tem a mesma autoridade do pai. Se você quiser ir ao banheiro, você pede para ela. Se ela dizer sim, você vai. Se ela disser não, você fica. Você vai ouvir, vai aprender. Na hora do recreio, você corre, você brinca. Voltou para a sala, você vai fazer o que a professora mandou. Exatamente. E aí, isso percorreu minha vida, vocês não têm ideia, isso percorreu minha vida toda, até a graduação, toda a minha carreira acadêmica foi permeada nesse limite. Então, tem uma situação engraçada que a professora chamou o pai na escola, na 6ª série, na 5ª para a 6ª série, para perguntar se eu era doente. Verdade. Tiago, tem algum transtorno, tem algum problema, ou está acontecendo alguma coisa em casa? E o pai perguntou para ela: por quê? Por quê, professora? E ela falou assim: não, ele corre, ele vai, faz. E ele entra na sala, ele fica quieto me olhando, e o suor fica escorrendo, e ele fica quieto me olhando. Aí o pai falou para ela assim: mas esse é o padrão. Você está aqui para ensinar, e ele está aqui para aprender. E ele foi orientado que na hora do recreio ele brinca, a hora que entrou na sala ele espera e ouve, ele aprende. Mas se a gente fosse entrar nesse mérito de questão da escola, como a escola é hoje, a gente teria ainda mais muito assunto. Mas entender o que a ausência do pai cria, essa ausência de limite, essa ausência do não, essa geração. Lembra daquele livro que eu entreguei para o senhor, A Vida é Efêmera, né? Tudo é vazio, tudo é rápido, tudo é volátil, as pessoas dilui. Eu acabei de tomar um café, mas esse já não me sustenta mais, eu vou pegar um energético e vou... Nada satisfaz, porque o vazio que a pessoa tem está sem limite. O vazio que ela tem não foi preenchido, não foi correspondido. Exatamente. Porque lá na base, no alicerce, na criação, faltou quem dissesse não. Tiago, a questão do limite, ela é bíblico, né? Deus é nosso Pai celestial, nosso Pai eterno, Deus amoroso, misericordioso, mas um Deus de justiça. Sendo Deus de justiça, Ele é Deus que impõe limites. Ele impõe limites e determina os limites, Ele zela pela sua palavra, onde Ele coloca limites. Você vê o exemplo de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele, lá no auge da sua glória, como que posso eu morar num palácio e Deus morar em tenda? A intenção é boa. Sim. Entendeu? Mas aí o limite de Deus em determinar, Ele sabe os porquês. Ele sabe os porquês do sim e do não. Ele diz o não e ele tem, a sua sabedoria direciona aquilo, né? Então, quando e ele compartilha esse pensamento de ser pai, o exercício de ser pai na mesma natureza dele. Então, a autoridade que o pai deve exercer sobre a vida dos filhos, uma autoridade que impõe limites. O não está no vocabulário para ser usado. O não, ele tem. Dói o não? Dói. Dói mais. Poxa, dói muito mais no pai do que no filho. Eu me lembro que na sua formatura do ensino médio, na 8ª série. Na 8ª série, aquela festa, você foi reconhecido como o melhor aluno. E a festa estava ali no auge, você estava no auge
da sua conquista ali, e de repente, depois que passou o jantar, todas as condecorações ali, ia ter o baile. Ia ter a festa. E você veio para mim para assistir, porque para que você queria ficar. Eu falei, filho, a sua festa foi até aqui. Se aquele dia eu tivesse cedido, porque era o seu dia, eu tinha perdido você. Sim. Porque você ia experimentar, porque eu vi os olhos de quem estava te olhando e de quem queria que você ficasse lá. Você tinha 15 anos? 14 anos. Então, o pai, ele precisa ter esse discernimento do sim, do não, do equilíbrio. Precisa exercer até a masculinidade. Sim. Só para vocês entenderem, ele disse não. Eu fiquei bravo demais. Ficou. Eu fui para casa emburrado. E a gente foi a pé. Nós não tínhamos carro na época. Fomos a pé para casa. E aconteceu que eu saí de uma escola pequena, onde foi isso, e fui para uma escola maior no próximo ano. E todo ano teve uma confraternização. Eu nunca trouxe para casa para dizer assim, ó, eu posso ir? Eu já disse lá na escola que não. Você já tinha sua formação. Quando, olha, vai ter a confraternização do fim do ano, nós vamos para uma chácara, vamos para um clube, vamos não sei o quê. Quem dá o nome? Aí chegava na minha, eu entregava a folha por detrás, eu nem colocava meu nome, eu não fui. E isso refletiu na minha vida adulta. Nós estávamos assistindo um culto agora, esses dias, em Holanda, e tinha uma peça no culto. E na peça a menina chegou 3 horas da manhã em casa. E discutiu com o pai, virou aquele rolo todo, saiu batendo o pé e foi para dentro do quarto, bateu porta. E ela falou assim, terrível isso, né? Como é que foi na sua adolescência? Falei, eu nunca cheguei 3 horas da manhã em casa, nunca bati porta de quarto, meu quarto sempre foi aberto. Eu não sei o que é isso. Eu nunca fui para boate, eu não sei o que é. Nunca fiquei bêbado, eu não sei essas coisas. Ela falou assim, esqueci. Você teve pai? Eu falei, pai, linda, pai. Então tem esse limite desse dia, lá em 96, ele permeou o resto da minha trajetória até hoje. Porque é divino. Como foi o limite com 5 anos de idade, que percorreu e percorre toda a minha trajetória. Eu me lembro que eu estava em Miranda e a Aline, muito linda, né? Foi trabalhar no Banco do Brasil de atendente lá, estagiária. E lá, um belo dia, a equipe do Banco do Brasil estava fazendo um levantamento de funcionários que iriam para Bodoquena iam na sexta-feira à noite. E quando chegaram na Aline, perguntaram a ela, Aline, pode pôr o seu nome aqui? Ela falou, vou falar com meu pai. Aline. Aí a menina que estava coordenando disse, o quê? Aline, você é desse mundo? Você vai falar com seu pai, sim. E se seu pai disser não? Eu não vou. Ponto final. Então, é isso que hoje, desde muito pequenininho, isso começa lá do nascimento, né? A autoridade do pai em impor limites. Sim. A própria palavra do Senhor, ela nos orienta, e no Novo Testamento de uma forma mais, vamos dizer, mais suave. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, hoje, se o pai disser não para o filho, ele é radical. Não pode ser radical porque a criança... Não, irmão, eu sou favorável que nós tenhamos o equilíbrio. Sim. O equilíbrio educacional, onde o pai não perde a sua paternidade. Dentro da sua paternidade tem uma coisa que Deus espera de cada um de nós que somos pais, e de cada homem, que Deus espera que o pai eduque o seu filho, porque lá em Deuteronômio está escrito, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E assim delas falarás assentado e inculcarás a teus filhos. Né? Então, é um Deus que nos ama, sim, que nos liberta do pecado, sim, mas que coloca limites. Ele coloca limites na nossa caminhada. Tanto é que os dons espirituais é um assunto muito intenso, e se a gente for olhar para a palavra de Deus, cada um tem o seu ministério. Sim. Então, é Deus colocando limite no homem. Por que ele não coloca todos os dons num homem só? Sim, dividiu. Ele distribuiu dons, né? Distribuiu dons. Então, dentro da família, dentro da criação do filho,
nós temos que colocar limites, sim. Quantas vezes eu fui chamado? Eu sempre fui um pai assim, presente. Matriculei os meus filhos, matriculava, ia lá na escola. Falava com o professor, com o coordenador do curso. Você vai ser meu parceiro na educação do meu filho. Você é fundamental em transmitir para o meu filho ou para minha filha a educação secular. A educação moral nasce lá dentro de casa. Qualquer assunto que você abordar aqui dentro da sala de aula que não for pertinente aos valores, aos meus valores, que é paternos, eu não aceito. Então, eu fui atrás de professor. Sim. Fui atrás de professor, conversei com professores e abordei porque é um pai presente. Eu sempre procurei ser presente. Não que eu seja perfeito, longe disso, mas impor limites e procurar estar presente na vida dos filhos, né? Eu me lembro que uma vez você tinha 12 anos, se não me engano, você queria jogar futebol queria jogar futebol no domingo cedo. E você veio falar para mim, lembra? A minha longa carreira de jogador de futebol durou mais ou menos 2 semanas de treino e nenhum jogo oficial. Eu falei, não tem problema, filho, você analisa, né? 9 anos eu tinha. 9 anos, você analisa. O que é mais importante para você? Você deixar a escola bíblica dominical de alguém que deu a vida por você, onde os valores estão ali, ou jogar futebol com seus amigos. Sim. O pai tá tranquilo. Aí quando foi o encerramento da sua... minha carreira de jogador de futebol. Mas sem briga, sem agressão. Sim. Tem algo na paternidade que é você também respeitar a personalidade do filho. Exatamente. Você conseguir entender. A Bíblia fala assim, converterão o coração dos pais aos filhos. Aí só depois converte o coração dos filhos aos pais. Uhum. Então tem algo que é para ser tratado com o pai. E eu sempre me lembro daquele... Falar sobre paternidade é falar sobre masculinidade. Eu me lembro de Davi e Salomão. Uhum. Salomão, criança, Davi tá perto de morrer. E aí ele fala para Salomão, seja homem. E aí ele começa, seja homem. E aí ele discorre o resto. Sobre o exército, você toma cuidado com fulano, com fulano, com fulano. Mas antes ele disse, seja homem. E o peso disso hoje, numa sociedade onde a masculinidade é frágil, é quase feminina, e a feminilidade é máscula. Hoje a mulher usa uma calça frouxa e o cara usa a calça apertada. Nós temos uma inversão de valores em tudo. Agora, como é que a igreja pode resgatar e ser agente para resgatar essa hombridade, essa masculinidade, esse homem que é homem de verdade, mesmo que ele não tenha tido pai? O papel da igreja é resgatar toda a característica divina, a natureza divina no homem. Os valores. A igreja ela tem que ser mais incisiva, tem que ser mais palavra, tem que ser mais autêntica, tem que ser mais clara no objetivo. Ela precisa ser mais transparente, ela precisa promover meios para isso. Ela precisa ser orientada para desenvolver esse papel, valorizando a figura da família, que é uma instituição divina, mostrando para a família os valores do mundo, que hoje está sendo muito amado pela igreja. E o Senhor Jesus disse, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Então os valores do mundo estão sendo aceitos. Temos aí uma teologia liberal, e não vamos entrar nesse âmbito, mas é necessário que a igreja ela crie meios para que ela traga essa informação de uma forma mais incisiva, mais categórica, para manter valores. Sim. A igreja tem que contextualizar? Tem, mas a igreja não pode perder valores na contextualização. Uma coisa que não pode, não se perde é princípio. Princípio é inegociável. Princípios são negociáveis. Eu me recordo, quando eu sofri o acidente, em 2006,
a contabilidade passou por uma reforma, digamos assim, em 2007. Então, de 2006 a 2009 eu não trabalhei, fiquei tratando. Quando eu volto a trabalhar em 2009, agosto de 2009, eu volto para fazer a mesma coisa que eu fazia. E aí, uma pessoa falou assim, Thiago, mudou tudo, cara. 2007, 2008 mudou tudo. Você leu a lei? Eu falei, não. Aí ele falou, mas como você vai fazer? Eu falei, o princípio da entidade mudou? Não. O princípio do valor mudou? Não. Isso aqui mudou? Não. O que aconteceu de mudança grave? Ele falou assim, não, é que virou norma. Então tem a norma brasileira de contabilidade técnica, isso aqui virou norma. Então, o princípio não muda. Não muda. Aquilo que eu já tinha aprendido na faculdade, mas que eu já tinha aprendido em casa, na vida. Em casa, o princípio não muda. Então, vamos contextualizar? Sim, isso que a gente está fazendo é uma contextualização. Estamos usando uma ferramenta completamente moderna para alcançar pessoas que talvez nunca nos veriam presencialmente. Com certeza. Mas que a mensagem alcança, que a internet leva. Então nós contextualizamos e não perdemos princípio, porque nós não estamos nos vendendo aqui. Exatamente. Nós estamos falando de valores que são imutáveis. Imutáveis, filho. O grande problema é que nesse mundo pós-moderno, a filtragem da palavra, ela passa pela nossa mente, pelo pós-modernismo, e nós temos a tendência de equalizar de acordo com a vontade do homem. De tentar amaciar, né? Tentar amaciar, mas não tem maciez. Não. A palavra, Deus é radical. Sim. Ele é bondoso, amoroso, misericordioso, ele é inerrante e tal, mas ele é radical. Por exemplo, quando a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos criar os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. É dele. O padrão é dele. Não é meu, é dele. Então, quando ele fala não para nós, quando Deus fala não para nós sentimos. Sim. Quando ele nos corrige, nós também sentimos. Mas a palavra diz lá em Hebreus, qual é o pai que não corrige? Nós não fomos corrigidos, né? Recebemos a correção de Deus. O não de Deus é uma das maiores provas de amor que ele tem para conosco, porque ele preserva o limite. Ele não me deixa ir num lugar onde eu serei, exatamente, onde a minha vida será atingida, enfim. O não de Deus para diversas situações, e para todas na verdade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, o não dele é vida para nós. Exatamente. E hoje nós estamos vendo aí um evangelho suave, um Deus amigo de todo mundo, um Deus que está presente na vida de todo mundo, que virou, poxa, um TikTok, não sei na onde. Você ouve, Deus está abençoando você, Deus quer fazer você um vencedor, Deus quer fazer isso, quer fazer aquilo, tal, mas Deus quer fazer... A primeira coisa, nós precisamos entender que Deus quer fazer de cada um de nós seus servos, filhos que sirvam de honra. Sim. O filho que não honra o pai, imagine, se nós não honrarmos o nosso Deus. Esses dias, orientando um jovem, ele falou assim, mas se eu ir lá no baile, e eu não vou dançar, não vou lá, mas só me fala uma coisa, varão, Deus vai estar lá com você? Ele que está mandando você ir lá? Qual seria o conselho dele para você? O conselho dele já está, ele não sabia, eu falei, já está escrito na palavra. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em todo o vosso procedimento. Ser santo é ser separado. Sim. Separado por Deus e para Deus. E com um propósito divino. O que nós temos que preservar, Tiago, e entender muito bem que a paternidade divina vai refletir na paternidade terrena. E quando eu falo paternidade, inclui aí os pais, né? Na Sim. educação dos filhos, porque Timóteo não teve pai, mas teve a avó e a mãe que supriram as necessidades espirituais do ensino. Sim. Do ensino. Então, ensinar
É dizer não, é colocar limites. Ó, isso aqui pode, esse caminho aqui, ó, é assim, você vai até aqui. Eu estou estudando. É perigoso. Eu estou estudando, pai. Eu estou estudando Eli e Samuel. Mas é tão grande que eu ainda não cheguei no Samuel. Eu só sei que foi ruim, mas não profundamente ali. Mas Eli, por exemplo, hoje a gente fala que tem filho que manda no pai, tem filho que ele dita a regra do jogo, porque os pais estão frouxos e tal. Mas os filhos de Eli, também. Ou seja, a Bíblia está trazendo algo de exemplo que é fantástico na Bíblia, que ela não traz só exemplo bom, ela traz exemplo ruim. Exatamente. Eli foi um sacerdote, foi um juiz, ele foi juiz durante 40 anos. Um cara que tinha discernimento, que ouvia Deus, que ele foi boca de Deus para a vida de Ana, para o nascimento profetizar de Samuel, a bênção. para profetizar a bênção. Mas ao mesmo tempo ele não foi boca de Deus para dentro de casa, seus filhos, para corrigir Ofni e Finéias no erro deles. Exatamente. No erro deles no sagrado. Eles roubaram a parte da oferta que era de Deus. E a Bíblia fala que eles não tinham temor. Eles eram filhos de Belial, sem temor do Senhor. E eram sacerdotes na casa de Deus. Então, não vamos entrar no mérito desse sacerdócio, porque ele era um sacerdócio profissional. Beleza. Não deveria nem lá no passado e nem agora. Então, paralelo feito. Mas principalmente a figura de Eli. Exatamente. É muito profundo isso aí, Tiago. Primeiro, nós temos que abordar a palavra, né? A palavra ela é inerrante. Se a palavra é inerrante, lá em Deuteronômio está escrito qual é o papel do pai. Esses dias eu ouvi de uma pessoa da seguinte frase: a gente ensina o filho, mas se ele crescer e quiser escolher o caminho dele, a escolha é dele, eu já fiz a minha parte. É a pessoa se esquivando ou querendo não assumir a responsabilidade que falhou. Sim. Porque por que está escrito na palavra uma coisa e não acontece na vida? A minha reivindicação diante de Deus todos os dias é assim: Senhor Deus, os meus filhos foram consagrados ao Senhor no ventre. O Senhor lembra disso. Né? O Senhor lembra que eu pedi o Tiago, varão, eu pedi o meu primeiro filho, eu tive a petulância na minha juventude de pedir um filho homem, e pedi, e orava por isso. Quando você nasceu, aquela alegria da paternidade e tal, eu comecei então a pedir a Deus sabedoria para te educar. Fui rude, fui grosso, errei a minha humanidade, mas eu procurei ensinar você como homem, ensinar a Aline como menina, a Heloísa como menina, mas dentro da mesma visão de educação. Sim. Limites, amor. Aí, como que eu vou chegar lá? Meu filho lá na frente está. E outra coisa, quando eu digo, meu filho escolheu o caminho dele, vou continuar orando, porque Deus... Gente, isso é um... Eu acho, desculpem a minha franqueza, eu acho que se esquivar da responsabilidade, dizer: Senhor, me perdoa, eu falhei da educação do meu filho. O que eu tenho que fazer agora? Sim. Entendeu? É assumir uma responsabilidade. O que Eli deveria ter feito. O Eli deveria ter feito. Eli nunca chamou a atenção dos seus filhos. E Samuel nunca se arrependeu. Samuel da mesma forma. Esse é outro paralelo. Porque a gente tem que tomar cuidado com quem é a nossa referência. Exatamente. Eli foi excelente profeta, sacerdote, foi juiz, ensinou Samuel a ser... E Samuel foi o maior sacerdote do Velho Testamento, profeta. E junto com Elias, tá? Sem cometer heresia nenhuma. Mas foi um péssimo pai. Mas ele aprendeu com Eli a ser um pai ruim. Porque ele viu Eli passando a mão na cabeça dos filhos. Ele viu Eli sendo conivente com o pecado.
Exatamente. O que nós temos que ter como pai é a personificação de Deus na nossa vida. Deus, em momento algum, ele concorda com o pecado. Ou ele abranda o pecado, ou ele suaviza o pecado. Não. Pecado é pecado. É errar o alvo, é desobediência. Sim. Então é muito duro para um pai. Esses dias eu fui ministrar um ensino lá na igreja e veio um vocabulário para mim novo como pastor. Na hora que eu estava ministrando lá, veio a palavra assim: irmãos, a Bíblia é um livro de conselho. E conselho é uma coisa que nós necessitamos, mas não queremos ouvir. E aí se tem o exemplo, por exemplo, de quem está com a vida financeira completamente descontrolada, chega num conselheiro financeiro e ele vai falar assim: como que está seu cartão de crédito? Aí tira 4, 5 cartões de crédito. Fala: mano, quebra aí, quebra tudo. Né? Quanto você gasta de gasolina por mês? Eu gasto, vamos supor, 50 litros. Não, você vai gastar 30. Então, é tudo aquilo que a pessoa não quer ouvir, mas que é necessário para a correção. Então, a Bíblia é assim. É livro de conselho. Aconteceu lá com Davi, aconteceu lá com os servos de Deus do passado, aconteceu como exemplo para nós do modus operandi de Deus e da tolerância de Deus com relação ao pecado. Sim. Então, quando o pai assiste, lá em casa a Aline um dia falou assim: o pai chega, tá a cena na televisão que ele não quer que a gente assiste. Sim. Isso aconteceu diversas vezes. Tá assistindo um filme, não acontece nada. Filme zero. Aí, a primeira cena imprópria, ou próximo de imprópria, o pai entra na sala. Aí o pai, na sala da casa do pastor. Essa nossa necessidade só será preenchida em Deus. Eu olho para Davi e vejo o mesmo erro paterno. Mesmo erro. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, é inquestionável. Exatamente. Mas ele foi conivente com erros absurdos. Aí a gente voltando na criação dele, né? Sim. Onde que ele estava, os irmãos bonitões e dentro do lar, na formação do lar, a preferência, vamos dizer assim, no nosso humilde modo quase de não foi entender. lembrado nem pelo próprio pai, né? Tem um que está lá no campo, tal, assim, cuidando de ovelha, porque cuidar de ovelha não era algo honroso, não era algo preferencial. Não era algo bom. Quando nós somos chamados de pastor, quando usa esse termo pastor, é exatamente isso. Serviço, né? Serviço. Então, a Bíblia ela está repleta de ensinamentos, de orientações para nós, exemplos positivos, exemplos negativos, que é exatamente para lição. E aí, olha que interessante. Davi escreve: ele faz com que o solitário habite em família. Embora ele tenha tido uma família numerosa, esposa, filhos e tal, há uma promessa, né? É a promessa. Mas ele viu, porque ele foi esse cara solitário. E em determinado momento, Davi, mesmo temente a Deus, jovem, foi preterido. Então, é como se todos os filhos tivessem altura, porte. Aliás, é isso. Na verdade, é isso. É isso. Todos aparência, têm porte, né? altura, aparência, força física. E ele é o mirradinho, pequenininho, ruivinho. Então, foi fazer algo desonroso. E o Senhor faz que o solitário habite em família. E nós devemos aprender. E aí, a gente vai para a sociologia, por exemplo, eles falam que o fruto, o meio, né, que molda, mas não explica por que duas pessoas, filhas do mesmo pai, alcoólatra, uma escolhe nunca provar bebida e a outra se perde no alcoolismo. Ou um filho sem pai que opta em ser o melhor pai possível para o seu filho, para quebrar o ciclo. E
Nós precisamos escolher, na verdade, obedecer isso. Porque eu ainda não sou pai. Eu tinha uma visão distorcida disso, no sentido de tem muita gente no mundo, o mundo está cada vez pior, o mundo não presta, jaz no maligno, a Bíblia, aí usa a Bíblia para justificar a nossa própria ignorância. E o Senhor tem me mostrado exatamente o contrário. Quando ele cria o mundo, Adão, Eva, e diz: crescei, multiplicai e enchei a terra. O primeiro objetivo do homem é a procriação. É a procriação. É o legado geracional. Da mulher é dar à luz. Contra tudo que o mundo fala, a Bíblia está dizendo: você nasceu para ser pai, você nasceu para ser mãe. E precisa ser resgatado isso na vida dos jovens, na nossa vida na igreja, na vida da igreja. Porque a igreja foi bombardeada por isso, por essa cultura. Estamos contra a cultura, remando contra a maré, para promover que essa cura chegue. Ou que as pessoas sejam alcançadas e entendam isso, né, pai? A importância de ser pai. A igreja, Tiago, esse bombardeio dessa mensagem pós-moderna, né, na igreja, na mente, o mundo entrando de forma avassaladora na igreja, e os jovens, as famílias recebendo toda essa influência: eu só posso ter um filho porque eu quero dar para ele aquilo que eu não tive. É um pensamento muito bonito, mas Deus aprova, né? O primeiro objetivo da união entre um homem e uma mulher é filhos, é gerar filhos. Sim. Então, tudo bem, não estou aqui recomendando ter 4, 5, 10 filhos. Mas, poxa, tem que ter uma coerência bíblica no objetivo de formação de um lar. E o pai tem que saber que ele tem um papel diante de Deus, a mulher tem um papel diante de Deus para cumprir esse papel. Você entrevistou aqui a irmã que era estéril. Duas irmãs estéreis, que foram lições maravilhosas. Quando Deus permite a adversidade, igual Ele permitiu na vida de Ana, qual é o objetivo de Deus? Qual é o propósito? Como crentes, a igreja precisa resgatar isso. Deus, o texto começa assim: Ana, e o Senhor fechou a madre de Ana. Deus tinha um propósito. E tem um propósito. Tem. O que Deus quer? Naquele contexto, Deus queria um sacerdote. Deus queria realizar algo, né? E os filhos de Eli não eram esses sacerdotes que estavam para viver o que Deus queria, o que Deus queria naquele contexto, né? Quando Ana diz: me dá o filho que eu o entregarei de volta, ele é seu, para servir na tua casa. Ela provavelmente não sabia nem o que ela estava falando. O grande problema que eu vejo, a filtragem hoje da palavra, né? Hoje a igreja se apresenta como aquela que vai solucionar os problemas do homem de acordo com a vontade do homem. E o propósito de Deus fica à deriva. Secundário. Aí a pessoa tem uma vida cristã, busca aquela vida cristã no desejo de alcançar algo de Deus, não de buscar a vontade de Deus na vida dele. Sim. E a palavra de Deus fala que a vontade dele na nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Eu falava com um amigo esses dias e ele falou o seguinte: eu amo ir orar no monte. E eu, antes de sair de casa, eu digo: Deus, eu não vou lá para ver demônio, não vou lá para ver graveto, não vou lá para ver anjo, eu não vou lá para ver nada. Eu vou lá para ouvir a tua voz. Eu vou lá para me relacionar com o Senhor. Para ter aquele momento lá nosso, eu e o Senhor. Por quê? Em casa, talvez não dá para ter aquele momento de intimidade. A sós com Deus, a sós, porque você não está a sós, tem um monte de gente em casa. Então, e eu achei, assim, tremendo. Bonito, é tremendo. Porque reflete essa devoção que nós devemos ter.
esse a sós com Deus, da viração do dia, como o Senhor fazia com Adão, que nós perdemos. Exatamente, Thiago. Nós perdemos. Hoje esse evangelho pós-moderno, por exemplo, tem as campanhas. Campanhas de oração para tal, campanha de oração para tal assunto, tal problema. Particularmente eu acho difícil, porque a oração é uma devoção, dever de orar sempre, Lucas 18:1, sem nunca desvanecer. Então ter a prática da oração, o momento de oração, o horário de oração, o filme lá, Quarto de Guerra, representa isso. Teve um lugar reservado especificamente para a oração. Isaac, ele saía todas as manhãs para orar a Deus, que ele tinha uma necessidade muito grande, que era uma esposa. Só que ele não sabia que no pacote vinha uma esposa com problema. Ele continuou orando pelo problema da esposa. Uhum. Então, o propósito de Deus na vida de um homem, ele precisa ser entendido pelo homem no decorrer da caminhada. Entendeu? Uma coisa que é muito recorrente aqui, graças a Deus por isso, desde o primeiro, e o senhor foi o primeiro que eu conversei, e desde o primeiro, todos entrevistados disseram algo relacionado à intimidade com Deus no secreto. Todos. As duas que eram estéreis falaram exatamente sobre isso. As duas fizeram orações de entrega. O a sós com Deus, né? Ela disse assim: se o meu filho vier para não ser bênção, eu não quero. Exatamente. Eu não quero. Se ele vier para ser ruim, para dar mau testemunho do Senhor, eu não quero. Meses depois estava grávida. Então, a Cristiane falou assim: obrigado por não ter gerado. Te louvarei, não importam as circunstâncias. E enquanto ela e o esposo adoravam a Deus no carro e fizeram essa oração de aceitação e de entrega daquele maior sonho, que o maior para ela, na verdade, não era nem a maternidade, então é o Senhor, é a tua presença na minha vida. O telefone toca e você está grávida. Se a gente voltar lá para os 10 mandamentos, não terás outro Deus diante de ti. Não construa imagem de barro de nada, nem em cima, nem embaixo, nada. Nada pode estar acima de Deus na nossa vida. Quando elas entendem isso, e quando nós entendermos isso na nossa vida, a gente vai viver em Deus coisas inimagináveis. E a palavra de Deus, ela leva a isso, né, Tiago? Por exemplo, você falou do secreto de Deus aí. Jesus disse: entra no teu quarto. Sim. Fecha a tua porta. Fala em oculto com o teu pai. Porque esse oculto é essa intimidade com Deus. É falar com Deus. É se derramar com Deus. Eu tive essa experiência quando eu fui visitar um irmão e estava um caos a casa dele. Luz cortada, água cortada, sem trabalho, e ele tinha uma serralheria. E eu ouvi todo o lamento dele no mês de agosto, de ventania, poeira para tudo enquanto é lado, folha seca, aquele clima daquele filme de suspense e de terror. Caos estabelecido. Então eu disse a ele assim: mas você já falou com Deus a respeito disso? Mas ele está sabendo, não, ele quer te ouvir. Então eu saí, ele falou: eu vou falar com Deus conforme o pastor falou. Mas ele falou: ó Deus, o senhor sabe que eu estou obedecendo o que o pastor falou e ele falou a tua palavra. E voltou e sentou no mesmo lugar. Quando ele sentou no mesmo lugar, ficou ali olhando o vento, levar as folhas e a poeira. De repente para um carro para perguntar um endereço. O camarada olha e vê a placa serralheria. Você tem serralheria? Ele falou: tenho. Rapaz, eu estou precisando fazer um serviço lá em casa. Você pode ir lá comigo? Ele falou: posso. Ele foi lá, pegou o caderninho dele sujo de poeira, a caneta dele, e foi lá e fez o orçamento. O cara falou assim: olha, eu vou te dar tanto de entrada, quanto tempo você demora para fazer isso aqui? Quando foi à noite, ele chegou lá em casa, não tratando o tom pejorativo pentecostal, mas dando glórias e glórias e glórias. O modo aleluiado. Então, esse Deus, ele quer ver essa prioridade em nossas vidas, tanto nos momentos ruins, que é mais fácil, vamos dizer assim, em termos
de estarmos mais quebrantados, Sim. como nos momentos bons que nós estamos vivendo, nós precisamos chamar, Senhor Deus, o que o Senhor deseja nesse instante na minha vida? É que no momento de bonança é mais fácil de não ouvir, De novo? de não se sujeitar. Mas o ideal, isso para mim, para nós, para todo mundo, Senhor, o que o Senhor quer que faz agora, nisso? Exatamente. Então, como a situação da casa para Heloísa e diversas outras, Vixe. com alimentos mesmo. Então, o filho é do Senhor. Quando nós temos os fatos bíblicos, né? A história, e vemos aí Daniel, a oração de Daniel. Nós pecamos, nossos príncipes pecaram, erraram, nossos pais erraram. Nossos pais pecaram, Então ele não se tornou fora do pacote, Sim. nem jogou a culpa em alguém ou em Deus e ficou se lamentando. Não. Ele colocou ali a sua oração de forma íntima, sincera, dentro do pacote do povo de Israel. Estou dentro desse... Nós erramos, Sim, embora ele tenha sido exemplo de conduta ilibada, sim. Daniel. Então, e o que é passado hoje, nos momentos de crise, eu acompanho, não é de hoje, pessoas em crise, é fazer com que as pessoas entendam que na crise é a sala de aula preferida pelo Senhor. A sala de aula do crente é a crise. Isso aí. É ali, Deus levou o povo para o deserto. E ali no deserto que ele ensinou, manifestou, cuidou, a paternidade de Deus ali, alimentando, não do jeito que o povo queria, Sim. com as cebolas do Egito, mas muitas vezes a gente quer a cebola do mundo, né? A oração de Jesus Cristo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o contentamento com aquilo que está em nossas mãos. Sim. Eu lembro da oração do meu pai, eu falava assim: Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor tem nos sustentado. Aí eu olhava lá, arroz e feijão. E eu falava assim, mas na minha adolescência até eu entrava em conflito, e qual filho que não entra em conflito com determinadas situações? Mas eu entendo que esse é o propósito de Deus na vida. E a frase predileta do meu Deus bom e proverá. velho: Deus proverá, meu filho. Deus proverá, e Ele provê. Ele é o Deus proverá de Abraão e nosso Deus. Ele proverá, com certeza. É isso mesmo. Amém. Amém. Pai, vamos falar, só para a gente ir caminhando para o fim, eu quero saber assim, o homem, o coração do homem, no seu caso, o que é ser pai? Como é ser pai? Isso sempre quis? Foi um desejo? Ou nunca pensou em não ser ou não ter? Filho, as coisas dentro da vontade de Deus, ela vem de forma surpreendente, por etapas. Então, quando, graças a Deus, a sua mãe não caiu na minha lábia, nós nos casamos. Isso aqui é uma brincadeira interna de família. Tá? Os filhos sabem. É muito gostoso isso. Mas nasceu o desejo de ser pai. E eu queria ser pai. Queria ser que o primeiro filho primogênito fosse primogênito. A mãe falou que queriam ter 5 filhos, 6 filhos. 5 filhos, eu queria. Né? E queria mesmo. E eu pedi a Deus. Eu pedi a Deus e busquei isso. Só que aconteceu de uma forma natural. Sim. Sem preocupação. Fluiu. Quando a gente fala, nós temos que entender as etapas. O casamento ele precisa ter uma estruturação. Quando nós nos casamos, a Margarete ela era polida de sair, de passear comigo, porque a mãe achava que eu iria, né, levá-la para o mau caminho. E quando nós nos casamos, nós nos comprometemos em que eu ia levar ela para passear. Foi namorar. Fui namorar. Levar para passear, andávamos, eu estava na base aérea na época,
passeávamos aqui nesse Campo Grande, andávamos aqui, era muito gostoso. Eles namoram até hoje. Não é... De vez em quando ele manda no grupo assim, eu saí pra almoçar, aí manda foto. Namorando a minha Garete. Presente de Deus, graça, favor imerecido. E quando passou esse período de 1 ano, 2 anos, aí veio a gravidez. E foi aquela alegria. Aquela alegria. E eu já estava orando que eu queria ser pai. Assim, falando, Senhor Deus, eu quero ser pai. Vinha em mim, eu não falava com a Garete, mas eu queria ser pai. Uhum. E quando veio ela falando que estava grávida, eu falava para ela assim, Garete, você tem 2 compromissos agora. Primeiro, mulher grávida sempre fica com raiva do marido. Você não vai ficar com raiva de mim. Mas o compromisso maior é que você me dê um filho homem. Um menino. Um menino. Que peso. E aconteceram as 2 coisas. Ela ficou com raiva. Essa história é ótima. Daniel, minha mãe teve que sair daqui de Campo Grande e foi para casa da minha avó porque ela não suportava o cheiro dele. Não me suportava perto dela. É raro, mas acontece muito. E aí a minha oração era que viesse o varão. Então, Tiago, essa expectativa, esse alimento divino, e aí você pensa, a vontade de Deus gerar um filho. Ele enviou o seu filho, Jesus Cristo. A Bíblia fala que o sacrifício de Jesus foi com cheiro suave. Suave, de amor. Quando fazia o sacrifício no Velho Testamento, subia com cheiro suave. Exatamente. Aí eu fico pensando assim, era carne queimada. Era o cheiro, então, para você ver. Mas era algo que agradava o coração. Mas o significado daquilo, né? É muito grande. O filho hoje não deve ser o filho do susto, o filho do medo, o filho impensado, a situação que vai trazer problema, que vai trazer despesa, que vai trazer falta de liberdade no casamento. Não. Gente, o filho é herança do Senhor. Gente, é herança do Senhor. Imagina o que é isso. Se é herança, eu vou ter que prestar conta do meu filho a ele. Gente, é muito herança profundo. É do Senhor. É do Senhor. O erro, talvez, que alguns pais podem, na verdade, cometer, é de pensar que o filho é dele. O filho é do Senhor, a herança é dele. Pai, vou deixar o senhor tomar um tereré. Tá bom. Se você tá com a gente aqui até agora, eu quero pedir para você compartilhar. Eu estou sendo edificado, mais uma vez, na conversa com o meu pai. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo, fazer desse lugar aqui um lugar de aprendizado, um lugar de compartilhamento. Comenta aqui no vídeo o que é que você está entendendo, o que está aprendendo e qual é a sua expectativa, qual é o que você está entendendo de tudo isso aqui. E se o Senhor falou com você, obedeça. Só isso. Pai, então, paternidade foi querida. Eu louvo a Deus por isso. Ontem eu ainda estava anotando um negócio aqui no escritório, fazendo um registro de um funcionário, e ele nasceu em 92. E eu falei assim, era para ser um irmão meu, era para ter essa idade, que a mãe perdeu um bebê nessa época. Mas tudo isso curado pelo propósito, porque Deus tem. E de verdade Deus te deu muitos filhos. Sempre foi uma dificuldade minha essa sua paternidade tão grande, mas a graça de Deus nos alcança e eu sei que Ele te fez espiritualmente fértil e salvou, e através da sua vida tem alcançado vidas e restaurado casamentos, restaurado vidas, sendo instrumento para salvar pessoas. Então, ainda que na minha infância, adolescência e vida adulta isso tenha sido um conflito muito grande, sua paternidade sempre foi algo para mim inalcançável. E eu ainda comentava com o Daniel agorinha que
eu olho para o Senhor sendo pai e esse coração tão grande com outras pessoas e tal, eu falo, cara, eu não tô pronto para esse rolê. Eu não consigo ser 10% disso aqui. Mas o Senhor nos trata individualmente. Com certeza. Então, eu louvo a Deus por tudo isso, porque isso também me forja. Outro dia, nós saímos do evento lá, do seminário, e compramos mais do que a gente precisava comer, porque eu comprei os ingressos e tal. E no caminho, a hora que a gente parou no semáforo, tinha um desses que o senhor costumeiramente gosta de tratar, de lidar, de conversar. E ele olhou para mim e falou assim, olha que interessante, eu achei a carteira, devolvi para a pessoa, ela me deu R$2. Ela foi grata. R$2 não me mata a fome, mas ela foi grata. Uhum. E na hora o Espírito Santo falou assim, dá o que você tem. É claro. E eu falei assim, você está com fome? Ele falou, tô. Eu falei, vem aqui. E eu estacionei. E nem estou falando isso para me vangloriar de nada, porque não tem glória nenhuma nisso. Eu peguei do que nós íamos comer, entreguei para ele, e ele, conhecedor da palavra, disse assim, que o Senhor multiplique a sua semente. Olha só. É um desses desgarrados que estão por aí. Exatamente. Eu falei assim, filho, volta. Volta para o aprisco. Tem um lugar que é seu, que é o que o senhor falava sempre no culto. Tem um lugar que é seu, esse lugar que é seu, ninguém ocupa. Eu disse para ele exatamente isso. Volta, tem um lugar que é seu, e esse lugar ninguém ocupa. E aí ele saiu, eu pedi desculpa que eu não tinha talher, porque eu não peguei, né? Ia levar para casa. Ele falou assim, aqui eu me encontro. Pôs a mão no meu ombro, saiu e tal. E aí eu lembrei do texto. Que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. E eu falei assim, linda, se o pai tivesse aqui, ele não tinha feito só isso, tinha feito muito mais. Até levado o cara para tomar banho, sei lá. Trocar de roupa. Então, isso que aconteceu comigo, que é fruto do seu ministério mesmo, daquilo que o Senhor carrega, que Deus te deu. Então, louvo a Deus pela sua vida, porque é referência para mim. Amém. Eu quero que o Senhor despeça, deixe aí as suas considerações finais para quem não é pai, para quem não quer ser pai e para quem já é pai e não é pai aos moldes da palavra. Para quem não é pai ainda, ser pai é um propósito divino, é a personificação de Deus na vida do homem. Então Deus quer que você gere um filho para que você transmita para esse filho o que ele sente por você. Ele te protege, te guarda, te sustenta, te dá a vida, e ele quer que você também dê a vida por alguém. E ninguém melhor do que o seu filho, sua filha. Outra para quem não quer ser. Para quem não serve, não fuja do propósito. Só isso. Não fuja do propósito. E lembrando que nós temos um legado a deixar. Esse legado é para os nossos filhos. Se não ficar nos nossos filhos, vai ficar na vida de quem? Né? Eu me lembro que uma vez o Thiago me contou um fato, que estava ele e a mãe dele, acho que vocês iam para Goiânia, não sei na onde, um carro na frente quebrou, e você passou e foi embora, né? Sempre com aquela frase, sim, ema, cada um com seus problemas, né? Daí foi embora. Daí a pouco, o que meu pai faria nesse caso, mãe? Né? Então voltou, prestou socorro. Nós como pais, nós somos o exemplo para os nossos filhos. Nós temos que deixar um legado para os nossos filhos, porque um dia nós prestaremos conta diante de Deus pela vida dos nossos filhos. E esse exemplo
Deus espera de cada um de nós e, acima de tudo, o nosso papel de pai na presença de Deus. E eu quero que todos que estejam assistindo esse programa sintam o privilégio de serem abençoados por Deus, de serem instrumentos nas mãos de Deus para gerarem vidas legais, de um relacionamento, filhos queridos, abençoados, paixão, carne da minha carne, né? Tiago é minha paixão. A Aline fala, é o preferido. Mas ela não sabe, ela também é preferida, a Heloísa é preferida. E a minha gratidão a Deus por ser pai, minha gratidão é eterna por ser pai e terem filhos gerados segundo a vontade de Deus. Isso é maravilhoso, não tem explicação, é prazeroso. Então eu tenho um filho gerado segundo a vontade de Deus, tenho 2 filhas geradas segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, e marcado pela fidelidade. Amém. E para quem, pai, não teve pai, hoje tem filhos e não sabe ser pai, ou por algum motivo da vida mora longe dos filhos, e como percorrer esse caminho de volta e recuperar o tempo perdido? O primeiro passo é estar em Cristo, com Cristo e para Cristo. Reconhecer todas as mazelas sofridas como Daniel. E falar, verbalizar isso para Deus de um coração extremamente sincero. Colocar diante de Deus tudo o que aconteceu, o que está acontecendo na vida, todos esse vazio, e deixar que Cristo venha preencher completamente essa vida, e lembrar sempre da palavra. Em 2 Coríntios capítulo 1, quando Paulo estava lá sofrendo um naufrágio, aquelas aflições que ele estava sofrendo, tinham um objetivo, para consolar aqueles que também estavam passando por aflições. Então pega aí a história da sua vida, os fatos negativos, e deixe Cristo preencher e fazer com que esses fatos negativos se tornem fatos positivos na edificação do corpo de Cristo, de outras vidas. Deixe esse legado na vida das pessoas. Use o que foi de errado na sua vida e traga para a presença do Senhor, e Ele usará para a glória do nome dEle, com toda certeza, absoluta certeza. O vaso quebrado, Deus remenda, Deus faz um vaso novo para a honra e glória dEle. Porque dele, que a gente leu. Porque dEle e para Ele e por Ele são todas as coisas. O nosso Pai Celestial. Amém. Eu vou ler aquele versículo que eu comentei no meio. Salmo 68. Salmo 68, versículo 6, para nós encerrarmos, eu quero dizer para você: Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhava pelo deserto. O texto é Davi dando graças a Deus. Mas principalmente eu quero que você tome essa palavra. Deus faz que o solitário viva em família. Primeira instituição divina para nós homens foi a família. Homens que são homens, pais, mulheres que são femininas, mães que ocupam cada qual o seu lugar, que geram filhos segundo a vontade de Deus, como meu pai falou. E se você não teve a oportunidade de vir de um lar estruturado, seja você o lar estruturado do seu filho. Seja você o início dessa nova história. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por ter ficado conosco, por ter assistido. Curta, comenta e compartilha, que faz parte da plataforma. Mas principalmente que esse conteúdo edificante seja encaminhado para pessoas, para promover a edificação do corpo de Cristo. Assim como eu fui, e de graça recebemos, de graça damos.
Vamos compartilhar, né? É. Ser agentes de edificação. Deus abençoe. Abraço. Até mais. Fiquem na paz.